Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Resenha do Reino. O lugar ideal para você fazer o seu podcast é aqui, Estúdio CIK, de onde nós estamos. E eu já quero te fazer um convite. Se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque hoje tem muita coisa boa. Um lugar de bate-papo entre amigos, conversando sobre o reino de Deus. E hoje, voltando com a gente, pastor Adilson estava de férias, o homem só vive viajando agora. E hoje está de volta aí no nosso podcast. Dá as boas-vindas à galera aí, pastorzão. Fala, galera. Muito bom estar aqui mais uma vez. Esse estúdio aqui é top demais. Quero, de fato, agradecer, né, essa oportunidade que a gente tem aqui no Alto da Serra. E estamos aí para botar pimenta aí no negócio. Vamos nós, aí, né? É isso aí. Na refeição, digamos assim, né? É isso no bate-papo. Como disse o pastor Adilson, nós estamos aqui no Estúdio CIK e se você precisar de um lugar ideal para fazer o seu podcast, aqui é o lugar. E hoje também está com a gente pastor Gustavo, gente boa demais, né? Convidado especial. Quero te dar a oportunidade de dar as boas-vindas aí pra galera e vai ser um momento muito precioso. Prazer estar aqui com vocês, né? Tô me sentindo encurralado. O pastor Adilson disse que vai botar pimenta, né? Mas é um prazer estar aqui, né? Conheço o pastor Adilson de longa data. O William também. Nós vamos falar no meio da história. Vamos. Mas é um prazer. Tamo junto. Amém. Quero deixar Vamos hoje começar, o pastor começar, né? Obrigado pela honra, né? Vou começar leve, né? É. Conta pra mim como é que você veio pra Jesus e ministério, quando que você ficou sabendo assim que você tinha um chamado ministerial. Ainda nem entrei na área do casamento, né? Vamos começar leve, né? Tá. Bom, vou falar primeiro do chamado, né? Porque a idade era menor, né? Eu, na verdade, assim, na nossa igreja, as crianças ficavam, né, até os 8 anos na salinha. Com 8 anos, tinha que subir para o templo e ficar do lado dos pais. Não é isso aquela história? Que às vezes a gente não ficava. E eu me lembro que com 9 anos, mais ou menos, um pouquinho mais, eu já gostava de ficar ouvindo a mensagem e prestava atenção, né? Então eu tenho referências, memórias de que eu gostava da palavra. E aí foi passando o tempo. Com acho que 13, 14 anos, no meu coração eu já tinha o pensamento: quando eu crescer, eu quero ser pastor, né? Aquilo vinha dentro de mim. Mas aí, nos 15, 16, começou a questão do ministério de louvor. Comecei a aprender. Eu tinha começado a aprender piano, fiz 2 anos e meio de piano, porque eu pareço novo, mas não sou. Só tem cara. Eu sou da época da aula de piano, né? Toda mãe tinha o desejo que o filho tivesse aula de piano. No meio dessa história chegaram os teclados, aí o piano ficou um pouco de lado, a questão da partitura, e entrou o teclado, as cifras e tal. E nesse tempo eu comecei a tocar com os adolescentes da igreja e tal. E quando eu cheguei mais ou menos aos 19 para 20, assim meio antecipadamente talvez, na época o pastor Vitor foi meu mentor, né? Meu discipulador na área do louvor. Eu passei a ser o líder do Ministério de Louvor da Igreja Wesleyana Central com 19 para 20 anos. Então, por exemplo, o Leandro conhece meu irmão, né? E meu irmão bem mais velho não, quase 4 anos mais velho que eu, outros mais velhos, e o pastor Vitor me escolheu para ser o líder de louvor. Caramba. Né? Então eu me senti um Davizinho ali, né? No meio dos gigantes e tal. Não gigantes, porque eles não eram inimigos, né? Mas dos irmãos mais velhos. E assim, o Ministério de Louvor sempre foi forte na minha vida. Agora vamos, para quando eu aceitei Jesus, eu vou unir as duas coisas. Meu pai era presbítero, né? Fundador da igreja wesleyana. Você pegou um berço cristão. Berço cristão. Não tinha nada assim. Sempre. Fora. Não. Então você tinha, sempre... no caso, o pai, o avô, ou começou no seu pai? Minha avó, da tua Igreja avó, Metodista do tua Brasil. Avó, aí vem aqui a Timóteo ali, a avó Lloyd. Eu fiquei sabendo da tua avó. Eu fiquei sabendo que acho que meu bisavô, ele era pastor metodista
e pregava a cavalo, né? É mesmo? Eles iam de lugar a lugar. Que Eu fui legal, saber disso muito tempo depois que tinha. Não parece não, mas a gente percebe algo muito diferente quem vem de um Um berço evangélico, né? geracional, A né? formação, Eu acho né? que geracional. Essa geracional, Sim. de fato. Né? Ele conta muito, né, na estrutura. Sim. Mas, vamos dizer assim, vamos imaginar, né? Eu cresci no evangelho, me lembro da minha mãe, eu e meus... Gente, pediram para desligar e sou eu? Será? É o seu. É alarme, ó. Desculpa aí. Eu Desculpa, não. gente, vamos lá. E aí, eu me lembro da minha mãe caminhando da 13 de maio, indo para Metodista, já wesleyana, ali na Saerp, com um no colo e 2 na barra da saia. Ela falava assim, ó, os 2 segura na saia, e minha mãe levava para a igreja, nunca faltava escola bíblica dominical. Que bom, né? Ou seja, aquela família assídua, participante, meu pai sempre regente do coral. Cresci, né, junto com os outros amigos, no dia do ensaio do coral, né, meu pai regendo o coral e a gente brincando em volta, brincando de elástico, brincando de pique e ouvindo as músicas. Quando chegava nos domingos, a gente às vezes ficava de castigo, sabe aquela época que o diácono vinha com a criança na orelha? A entregar para os Para pais. entregar para os pais, né? Sou dessa época, né? Dejaí, toma teus filhos aí, estão impossíveis. Aí meu pai, no órgão assim, tinha uma espécie de um degrau, um púlpitozinho no órgão, ele senta aí na frente. A gente, bom, agora estamos de castigo, não pode sair, né? A gente ficava lá, aí o coral ia cantar, eu lembro que a gente falava, vamos cantar o contralto? A gente cantava o contralto, ou seja, de tanto ouvir aquela Foi musicalidade, assimilando, né? aquela coisa toda. Só que filho de crente não é crente, né? É verdade. E eu fui filho de crente até os 17 anos. Aos 17 anos, eu já namorava a Márcia, né? O pessoal não conhece ela aqui ainda. No podcast, não? Não. Hoje ela vinha, Não, né? muita gente conhece a Márcia. Né? Mas a Márcia é uma figuraça. É uma figuraça, né? Eu comecei a namorar a Márcia no período justamente que eu, como filho de crente, um pé estava no mundo, um pé estava na igreja. Né? Nesse período aí eu fiz muita coisa. E a Márcia estava firme ou estava no mundo? Então, eu conheci a Márcia no mundo, apesar de ter ouvido meus pais. Então você né? ganhou ela para Jesus e... Rapaz, eu acho que ela me ganhou, vou explicar. Por quê? Porque eu namorei ela 1 ano e meio, né? A Márcia, paixão da minha vida, né? Vamos fazer 30 anos de casado Que agora. legal. E comecei a namorar ela e tinha um amigo meu que hoje é pastor do Mevan lá em Portugal, o Luciano e a Daniele, né? São muito amigos nossos. Eu e ele gostávamos dela, da Márcia. E aí ficava aquela disputa entre amigos, Olha né? só a gente sabendo isso acontece. passar E o Luciano, rapaz, por meu intermédio, ele foi para a igreja e aceitou Felipe e a Lu Jesus. estão até lá com ele, não é com ele que eles foram para Portugal? Isso aí. Eles vão passar lá no Citou Luciano, o nome né? deles lá, inclusive, Isso, né? isso Na aí, isso aí. segunda-feira, isso. Amigão, né? A Dani e o Luciano são amigaços nossos. E aí eu ganhei aquele embate. Comecei a namorar a Márcia e o Luciano tinha aceitado Jesus. Passou 1 ano e meio que eu estava namorando a Márcia e eu não levei ela na igreja nenhuma vez. Um dia ela me perguntou, por isso que eu digo que foi ela. Ô, Gustavo, o Luciano me chama para ir na tua igreja, mas tu nunca me chamou. Qual foi a minha resposta para ela, pastor Dilson? Qual foi a minha resposta? Não, amor, eu não quero te influenciar. Essa foi a minha resposta. Mas, na verdade, eu sabia que se eu levasse ela na igreja, ela ia saber que eu não era bem crente. Vocês estão entendendo? E aí eu falei, não, então vamos. E aí nós fomos. E naquele dia, o primeiro dia que ela foi, naquele dia foi impactante, uma programação de jovens, um testemunho muito forte. E naquele dia, eu e ela, no final da pregação, não porque um foi e o outro foi, os dois se levantaram quando fizeram o apelo e ali eu aceitei Jesus, Que com legal. 17 anos. Interessante, eu já era vice-diretor de adolescentes, né? Porque na adolescência não tem aquela... Sim, sim. Não tem como você saber se alguém é... Então, isso aí é verdadeiramente abrindo crente, um parênteses assim, né? Começar as pimentinhas. Pimentinha? Tem pimentinha? Tem. Hoje é uma realidade que tem muita gente que tem essa convivência, principalmente jovem adolescente, né? A gente até tem uma série chamada Adolescente, que tem um nível tá muito forte, de comunicação que eles
interagem entre si. Agora, recentemente, uma pessoa com um celular, né, acho que uma criança, ela se suicidou, né, sendo influenciada. A gente está vivendo isso. Aí a pergunta é, hoje, né, a gente percebe que isso é uma realidade dentro das igrejas. Sim. Jovens e adolescentes que ainda não tiveram um impacto de... Sim. Eu até tenho dito o seguinte, essa geração atual, né, não sei se é a Z ou é a posterior a Z, mas a Z são os jovens entrando na vida adulta, quase chegando na vida adulta. Mas eu digo assim, aqueles de 10 a 20 anos hoje, você percebe uma dificuldade de você encontrar, por exemplo, entre eles, líderes. Não é que não tenham líderes, tem influencers, né? Mas aquele que teve uma experiência com Cristo e agora, por causa disso, eu quero liderar entre os adolescentes, entre os jovens, eu quero fazer a diferença. Perdeu isso. A maioria dos jovens hoje tem muita, pelo menos na minha igreja, muita dificuldade de você encontrar alguém que, transformado por Jesus, ou seja, teve a sua experiência de conversão, então agora eu quero fazer para Deus. Eu acho que está bem difícil hoje, né? Então, no mercado de trabalho, do qual eu participo também, eu vejo muito a dificuldade de contratação de alguns jovens e acabam contratando pessoas com mais idade, porque tem mais garra, fica até depois do horário. Sim. E essa galera, ela está muito limitada e trabalhando muito dentro de um limite, né? De um conforto. Eu percebo isso. Eu tenho uma empresa multinacional, trabalho numa empresa multinacional e assim, a turma de média de idade não é nova e estão contratando gente acima de 40. Sim, que já não era para ser vaga para eles e está tendo que rever. Né? Há psicólogos que dizem que essa geração é a geração mais cansada. Eu queria pegar um gancho aí na pergunta do Adilson. Vai lá. Pra gente... Mas eu sou o foco aqui das perguntas. Vou fazer a gente pode te aproveitar, né? Também, pode fazer. Mas aproveitando o que você falou aí, um ponto muito interessante de não ter um líder, né, no meio dessa juventude. Eu tenho um filho de 20 anos, tenho uma filha com 30 anos, ambos cresceram e foram criados no evangelho também. Mas assim, por exemplo, você vem de um berço evangélico e faz parte de uma denominação muito estruturada, teologicamente, eclesiasticamente, financeiramente, e que sempre prezou por esses valores morais na formação. Preza, né? Sempre prezou, né? E continua por esses valores na formação do filho, que não abre mão, por exemplo, da escola bíblica dominical. É comum nessas igrejas, você ainda... E a pergunta que eu faço para nós aqui é que isso mudou de um tempo para cá, né? E isso mudou. Então, por exemplo, na sua época, na minha época, a gente queria ser o pastor. A nossa referência era o pastor. Sim, sim. É verdade. Era o pastor, porque eu quero ser o pastor. A gente perdeu isso. Eu já queria ser padre. Tu já queria. E tem cara de padre, Adilson, né? Estudei para padre. Que legal, não sabia não. Estudei 2 anos, quase. Tá vendo aí? Perdeu a oportunidade. Podia estar hoje em Roma, lá, né? Lá no conclave. No conclave, lá. Né? Fala não. Ia ser vista. Mas a gente perdeu isso. A pergunta é, onde a igreja organização, estou falando do organismo, onde a igreja organização se perdeu para que hoje não exista mais essas referências? Será que essa pós-modernidade, como diz Zygmunt Bauman no seu livro Modernidade Líquida, né? Ele fala exatamente dessa geração líquida, né? Onde nós nos perdemos? Por que deixamos de ser referência para esses jovens? As mídias sociais têm influência nisso, porque eu sou de uma época que o lugar mais seguro para o filho estar era dentro de um quarto. Hoje não é, irmão. Hoje você deixar teu filho dentro do quarto sozinho, com o celular na mão, às vezes é mais arriscado do que ele tá na rua. Sim. Então, onde nós nos perdemos? O que aconteceu de 20 anos para cá que nós deixamos de ser essa referência? Bom, em primeiro lugar, sempre, eu estava lendo esses dias, sempre a geração anterior à atual, ela vai falar mal da atual. Isso é uma coisa, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Sim. Eu acho que até
não sei se foi Flávio José, eu sei que na época de Roma já era assim, sempre uma geração acha a outra mais preguiçosa, distraída. Então, assim, é óbvio, né, que se a gente fosse falar que sem ter essas informações, a gente ia dizer, cara, tá difícil essa geração. Eu me lembro um dia, eu tenho um hobby, né, que é fazer marcenaria, móveis de MDF. E aí eu fui fazer um móvel para um irmão, né? Acho que isso aí é de quem é músico, né? É mesmo? É verdade. Mesmo. Aí. Vamos trocar figurinha. Essa mesa aqui é o cara que fez, essa estante aqui é o cara que fez. É verdade. Eu tenho que vou entrar na área da solda agora, né? Mas vamos lá. E aí eu tava na casa de um irmão, um presbítero, e aí eu falei com ele, ó, tô levando os móveis e tal, e aí eu só vou precisar que você me ajude aí, porque eu não cobrei a ele, o serviço fiz, né, graciosamente, mas então não levei um ajudante. E aí tinha que pendurar os móveis pesados e tal. E aí ele falou, não, tô aqui, meu filho vai estar aqui. Né? Não me deixe falar nomes, né? Quase que eu falo nome, né? Pode estar assistindo podcast. Não, a gente vai ter que... Não, mas pode ir. Tá. Mas aí, então dá um... E aí o que acontece? O filho não nos ajudou. E aí depois ele, conversando comigo, ele falou, pastor, tá muito difícil nessa geração. Tá muito difícil porque eu aprendi com meu pai o ofício que meu pai tinha. Tipo assim, na adolescência era normal isso, não era? Era. Você, por mais que não fosse seguir a carreira do pai, aprendi, andava com ele, né, e tal. Eu mesmo, por exemplo, com meu filho, ele teve os caminhos dele, eu tive que aprender. Hoje a gente tem que aprender. Será que o que eles querem é ruim? Vamos seguir, vamos achar. Então, assim, o que está acontecendo agora é mais do que, como foi a tua pergunta, qual foi o erro dessas instituições? Qual está sendo o erro da igreja? Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de mudanças muito rápidas, muito enérgicas. Hoje, os filhos não se preocupam em estar junto com os pais, andar com os pais, e para eles isso, eles não estão sendo rebeldes, não estão desonrando. É a formação desse tempo, né? É porque eles receberam uma enxurrada de informação, não de conhecimento, mas de informação. Todo filho, por exemplo, todo adolescente começa a se achar mais inteligente que o pai e a mãe, não é isso? Imagina nessa geração, é verdade, entendeu? Em que eles olham assim, por exemplo, o trabalho braçal que a gente tinha, porque nós somos diante da internet, tu né? Né? Oi? Sou antes. Nós somos, não é isso? nasci na década de 70. Eu também. Pode ser da década de 60. Finalzinho. Né? Mas assim, nós... A segurança meu que tá aí. Nós vivemos o antes e nos adaptamos. Sim. Certo? Sim. Mas eles não, eles já nasceram... por exemplo, que nem a gente vê aí o Elon Musk, né? Daqui a um tempinho, ninguém vai mais precisar trabalhar, os robôs vão fazer tudo. Essa geração está pensando assim, por que eu vou aprender o trabalho braçal se tudo isso que está à minha frente é o que eu quero, é o que eu preciso, entendeu? Então, por exemplo, voltando completando isso aí no que diz respeito ao ensino da palavra, por exemplo. Não sei se você já percebeu. Você manda um áudio de WhatsApp. Quantos minutos você manda um áudio aí pra galera? Se tiver mais de 2 minutos, o pessoal não ouve, bota em 2K. Exatamente. Entendeu? Então, assim, hoje, a comunicação com essa geração tá muito difícil. Sempre foi assim, mas essa cresceu exponencialmente. Algumas profissões não existem mais. A gente está vivendo uma revolução como foi a Revolução Industrial, né? É uma ruptura, né? Que vieram as máquinas, aí mudou. O artesão, que era muito valorizado até o século XIX, né? Hoje não é mais valorizado. Então, assim, profissões que existiam, hoje, quem quer ser marceneiro? Quem quer ser carpinteiro? Sim. Quem quer ser mecânico? Hoje, essas profissões estão ficando... aprendi assim com os pais, né? Hoje, como você disse... Por exemplo, eu vi, né? Não sei se vou corroborar aí, eu não sei se é o Japão ou a China, né? Que foi conhecido por pessoas trabalhando muito e por pouco, né? Acho que é a China. É a China. Não é isso? Uma geração
das pessoas trabalhando muito para chegar onde eles chegaram. Os filhos deles, mesmo os deles de hoje, não querem trabalhar como eles. Tudo bem que trabalhava demais, tudo bem. Mas é uma geração como a nossa, quer ficar enclausurado online, Então, não quer trabalhar. Aproveitando o bumerangue aqui, né? Eu jogo aqui e vem para cá, né? Que a pergunta era para nós, né? Vamos ouvir a parecer do William sobre isso. Queira, por favor, seu parecer. se posicionar. Eu penso que as coisas são dinâmicas e mudanças precisam acontecer. Inevitáveis, né? Mudanças são inevitáveis. O que eu não abro mão, eu sempre falo isso na igreja. Falando do nosso ambiente, né? O que eu penso é que existem questões, princípios, que não podem ser mudados a despeito do tempo. Martinho Lutero dizia que a palavra de Deus não é nem moderna, nem antiga. Ela é eterna. Né? Ela já dizia que ela é mais atual do que... Acho que foi Billy Graham que disse isso, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso. Então eu penso que existem coisas que não podem ser mudadas. Eu acho que o que a gente não pode fazer é, ainda que esteja nesse meio de mudanças, de tecnologia, a gente usa a tecnologia, por exemplo, estamos aqui usando a tecnologia. Sim. Mas existem princípios que não podem ser negociados. Então o que eu vejo hoje na igreja, a organização, né, falando do nosso ambiente de igreja, é que a gente acaba entrando nesse caminho e não passamos para essa geração o legado que foi deixado para nós. Né? Então, assim, onde está o ensino hoje na igreja? Se ensina como se ensinava antes? A princípio parece que não. A gente está vendo os resultados aí. Né? Porque qual foi a orientação de Deus a Moisés em Deuteronômio capítulo 6? Pega o filho, senta com ele na mesa aí, ó. Estipulado, né? Quando a Páscoa foi instituída, qual foi a orientação de Deus? Isso vai ficar para as próximas gerações. Então todas as gerações precisam saber quem é o Deus de vocês. Então eu acho que a gente acabou entrando nesse modernismo e usando as palavras de Zygmunt Bauman, nos tornamos líquidos, como é essa geração. Então eu acho que a gente não pode abrir mão dos princípios. Mudanças são inevitáveis, como você falou. A gente não se veste como se vestia na década de 80. Né? Mas deixa eu até finalizar, né, o pensamento. Na verdade, eu estava dizendo como é, como é essa geração. Sim, entendi. Né? Mas, por exemplo, na minha igreja, tradicionalmente, a escola bíblica dominical, ela nunca deixou de existir. Né? Ela ainda existe. E hoje a gente expande, né? Cursos... Não é isso? Isso aí. Como lá o pastor Carlito Paz, Sim, a pessoa quando entra, entra na igreja, tem um trilho. Sim, não é exato, isso? Exato. É uma igreja de cursos, né? Você entra, você vai fazendo certos cursos até que se batiza, dali continua. Tá sempre uma coisa interessante, né? A escola dominical tem um ensino maravilhoso, sempre foi de graça. As pessoas valorizam mais quando tem que pagar. Você já percebeu? Exato. Os cursos são pagos e dá mais resultado. Dá mais resultado, né? Que a escola dominical ela é mais contínua. Sim. E a verdade é que a premiação é importante. Você fazer uma etapa e... Certificar, entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro, a coisa de 3, 4 anos atrás, nós começamos a conversar a respeito de... deixa eu ver se é o meu aqui. Melhor desligar, né, gente? Ela pediu pra gente... Não atrapalha não. Só... Hein? Eu não. Vamos desligar que eu prefiro desligar. Desliga aí. Mas depois o Adilson vai dar a opinião Tudo dele, acontece ao vivo mas aqui. também não opinou, né? Mas eu comecei a conversar. Falei, irmãos, escola bíblica dominical, domingo de manhã, não está mais funcionando. Vou dizer da minha igreja, da minha denominação. Começou-se a fazer o quê? Aqui em Petrópolis, principalmente, ou culto de manhã, ou culto de noite, né? Um culto. Na verdade, 2 cultos, um de manhã e um de noite, você incentiva o povo aí, ou de manhã, ou de noite. Eu sou totalmente a favor disso. Em que sentido? O domingo é dia pra gente realmente descansar e adorar o Senhor. Então, se você vai na igreja 9 horas na EBD,
10 horas um culto. Depois de tarde o louvor vai ensaiar. 6 horas outro culto. O teu final de semana, Ficou você não só na descansou, igreja, você não viu tua família, né? Então a gente passou a fazer EBD e culto de manhã e culto à noite. Não é isso? Tem 2 públicos, tem. A maioria das igrejas faz assim, né? Parece que não, mas se você faz EBD e culto de manhã, 3 horas, para algumas pessoas Fica cansativo. fica né? cansativo. Então eu propus, falei para o meu líder, minha líder de ensino na época, gente, o importante é o pessoal aprender a palavra de Deus. Sim. Não necessariamente tem que ser no domingo de manhã. O formato não importa. Então, Até assim, porque a escola dominical não é algo assim, tá na Bíblia. Isso foi Não, instituído agora. não. E, salvo engano, acho que Petrópolis foi a primeira cidade a receber uma. Foi a primeira EBD em português. Foi aqui em que foi Petrópolis. a Sarah Calley, Foi aqui em Petrópolis. esposa de Robert Calley, né? É, isso. Lá naquele casarão atrás da igreja Isso, wesleyana ali, exatamente. entre a E congregacional. tem um. Tem essa... Teve Inclusive... até um evento que o Aguinaldo fez com o Paulo Borges aqui, né? Isso. E em cima disso aí. Isso aí. Lá na Wesleyana. Isso né? aí. Foi Isso é muito legal, bom. né? Foi, inclusive, ela fez... Porque já tinha tido, acho que, uma EBD, mas não em língua portuguesa. Sim, sim. Até um pouco E foi para os escravos, né? Os Isso. escravos dela. Ela fez a EBD para eles. Mas em português foi a primeira, foi aqui. O Aguinaldo, ele tem revolucionado um pouco o sistema que a gente observa na própria Wesleyana, né? Aham. A maneira de tu ver que tem um evento jovem lá, um sábado lá, focado para eles. Eu já assisti. Sim. Você vê o impacto, a busca ao Espírito Santo. O sábado é para os pré-adolescentes. A sexta é jovens e o sábado é pré-adolescente. De repente começou a dar lá 200 Que maravilha. o pessoal pré-adolescentes, chorando. vigílias com adolescentes e jovens de 11 às 6 da manhã, como a gente fazia. Aquela vigilhão Vigília mesmo. mesmo, né? Chegou a ter mais de 500 jovens Olha agora. Olha só. Ano passado. A gente está começando um trabalho com jovens lá que está dando certo. É um tá dando nicho resultado, que a gente tem que... tá dando resultado. O que eu... tu terminou? Que eu vou falar Hein? da minha fala, né? Não, só dizendo que, a gente tem que, por exemplo, se hoje eles não escutam mais, por exemplo, uma mensagem de 40, 50 minutos, né, a gente precisa achar qual é a forma de linguagem que eles têm hoje. É muito difícil essa comunicação entre uma Geração e uma outra. geração e outra. A gente, É. às vezes, eu já estou me sentindo velho para pregar para jovem. E o pessoal me chama até de pastor jovem, né? Esses dias eu ouvi de alguns jovens casados e falou assim: pastorzão, você e a Márcia, vocês são pastores, tinham que vir para minha igreja, né? Falaram assim. Ele falou assim: porque vocês se comunicam com cada geração, né? Eu falei: poxa, que bênção. Mas eu tenho as minhas dificuldades Já sei de alcançar, eu também tenho. né? Acho que isso é geral, né? Porque é uma outra geração. E conversar com essa geração, a cabeça é diferente, cara. Isso aí. A cabeça é muito diferente. Meu filho tem 20 anos. A cabeça, cara, tá em outra dimensão, tá em outro universo. Teve uma época, né? Meus filhos, eles vão ver esse podcast e não sei o filho de vocês, mas os meus, eles falam: pô, pai, para de falar da gente do púlpito. Porque todo pastor acaba falando Usando alguns filho, exemplos, né? É da então. mesma coisa. É a mesma coisa. E Até eu- da esposa também, não posso falar. E eu procurei fazer isso. Mas ela fala de mim. Eu não falo, não. Eu não uso meu filho como. Não, assim, eu não é que eu falo coisas que, a meu ver, vai denigrir meu filho. Sim, Não. sim, sim. Às vezes até tá coisas corroborando, engraçadas, né? né, do dia a dia, que a gente faz para exemplificar o que acontece até nas outras Sim, famílias. sim. Mas eles falam comigo e eu realmente me policio para Evitar, né? evitar de falar deles. Agora eu até esqueci por que eu entrei nisso. Primeiro branco. Primeiro tu ia branco fazer o do pastor fechamento. Gustavo no Eu podcast. ia fazer o fechamento desse assunto, do que onde que a igreja Ele tá foi fechando crescer, aí, Então, tá. aí tava Esqueci. fechando. Eu ia dar um exemplo dos meus filhos. Ah! Filhos, Deus não deixou. Então, Vai lá, essa foi pastor bom, Dilson, foi vai lá, bom, vai lá, foi vai lá. bom. Eita. Então, fala Adilson, mesmo? o que tu acha? Então, Tem mais pimenta aí? tem. Eu acho que tem sim. Eu acho que, assim, olhando assim, quem anda fazendo um trabalho excelente, realmente, o Aguinaldo é uma inspiração. E lá no Ministério, a gente fez um trabalho em Vila Rica, e foi até a iniciativa do povo de lá mesmo, mas eu participei. E, de repente, o Espírito Santo foi derramado no meio dos jovens. Uma adolescente lá me surpreendeu, ela é totalmente tímida.
o Espírito Santo começou a falar com ela, vai fulano e fala isso. Aí ela falou assim, não vou não. É para ir? Então fulano vai fazer isso. Aí fulano fazia. Aham. Ela pediu outra prova, fazia. Aí ela ia. E falava e a pessoa começava a chorar. E ela voltou, ela mudou a imagem dela, o aspecto dela. Porque, na verdade, a gente pode estar se tornando muito mais coach e pregações de autoajuda do que deixar a presença do Espírito Santo tocar e transformar. Porque acho que esse impacto é para as crianças. Ela alcança os jovens. Sim. Então, eu vejo hoje, né, esse é um ponto, né, que depois posso até explorar. O segundo ponto é olhar para Jesus adolescente, que ele fala assim, eu devo ocupar-me com os negócios do meu pai. Então, a gente não está ensinando a pessoa por que ela nasceu. Qual o propósito dela, né? Uma visão para achar o propósito e achar por que você nasceu. Então, ele já tinha bem definido isso. Então, à medida que a gente está ocupado com os negócios do pai, o caso de Neemias, que ocupa os negócios do pai de restauração dos muros. Então, ele está o trabalho versus a visão. Então, ele está trabalhando, mas à medida que ele entende os negócios do pai, ele já não está fluindo como deveria ali. E ele parte, né? Já tendo carta, posições de governador, madeira para fazer a obra. Então, esse negócios do pai, da visão de Jesus, mas se você olhar o texto em Lucas, você vai ver que depois dali ele obedece e ele fica direto, porque a Maria pergunta para ele, filho, eu e o teu pai estamos há 3 dias querendo achar você, porque ele era de costume ir a Jerusalém todos os anos, então, por certo, até o ano talvez anterior, ele tinha voltado no meio da família, então, porque eles não deram falta, mas assim, eu vejo que ele foi obediente, mas se a gente ajudar, né, a nossa geração a entender o sentido, porque o sentido, o propósito e uma visão vai mudar tudo. Isso até te evita de estar entediado com tudo, né? E o terceiro ponto, assim, aí entra muito do que você falou, é a questão da nossa ausência. Hoje não é a volta do filho, pródigo, é a volta do pai. Caramba. Porque o pai não está em casa. Onde a gente está? Né? Luiz Hermínio, recentemente, você viu, eu acompanhei um tempo, domingo à noite, indo no shopping com o filho. Ele teve que dedicar tempo ao filho, que ele estava perdendo o filho. E aí entra a questão de resultados e frutos. Noé talvez não teve tantos resultados, aquele livro do Corte, mas ele teve um fruto de chegar com a sua família, né? Chegar com a sua família para multiplicação. Então, o grande ministério nosso tem sido desafio para a gente mesmo, é a nossa própria casa. Sim. É o nosso choro ali dentro. E eu, assim, me lembro, né, um tempo que eu não andei nos caminhos do Senhor, quando o Felipe, hoje ele tem 22, ele tinha 2 anos. Foi de 0 a 2, um período que eu fiquei com muita ocupação. E eu vi que aquilo fez muita falta para a conexão com ele. E esses dias a gente tem se conectado, quer dizer, há 3, 4 anos para cá, de uma maneira muito, muito interessante, mas eu percebi que houve lacunas. Então, assim, a gente percebe que a ausência do pai, porque a conexão dos filhos aos pais e dos pais aos filhos ali em João Batista, né, está sendo roubada a nossa paternidade. Eu estava meditando na própria, a Bíblia fala, né, o solitário vai fazer com que o solitário more em família, vai libertá-lo, mas o rebelde ficará numa terra árida e deserta. E essa rebeldia expressa é um ataque do inimigo por dentro, de que entristece a gente que tem ministério, né? E quem não tem também, de ver o que está acontecendo, essa coisa toda. Então, é necessário que a gente volte. Sim. Eu jogo videogame na madrugada, essa semana, estava o Felipe com 2 amiguinhos no, como é que era, Fortnite, e eu também, e eles rindo comigo. E aí eu botei lá o boneco do Arnold Schwarzenegger, né? Que é mais a minha geração. Rambo. Eu tava todo feliz lá, e eles rindo, cara, até alta, 1h30 da madrugada, esse feriado. Então eu parei para me conectar com ele já tem um tempo, aí ele ri, tem dia que ele tá estressado. Nossa, pai, tu jogou bem. Eu falei, filho, eu tava orando aqui para a gente conseguir vitória. Então essa volta do pai, né? Eu acho que a grande tema para a gente nesse momento é paternidade.
É a gente voltar. Então, essa é a minha fala. A nossa criação também, Adilson, a forma como essa geração tem criado os seus filhos, eu acho que também influencia, né? A gente brincava de bolinha a gente mudou. Não, e também a questão da autoridade, da paternidade, da autoridade, né, dos pais sobre os filhos. Eu acho que a gente perdeu muito isso. Eu acho que essa psicologia moderna acabou influenciando negativamente em alguns aspectos. Eu falo porque eu já estudei um pouco sobre isso, acabou sendo negativo em alguns aspectos na educação dos filhos. Eu acho que nós cristãos não podemos abrir mão do que diz a palavra e ponto. É o nosso livro de fé e prática, né? Tem um pastor no Rio que ele tem uma frase muito bonita, ele sempre diz o seguinte: o melhor presente que o pai pode dar a um filho é a sua presença. Não tem presente melhor, né? Isso aí. Então, assim, eu acho que dependendo do que nós estamos passando, a gente esteve lá em BH, na Central de Luxemburgo, em novembro, no congresso lá da Nívea. Cara, a gente via mais de 50 pré-adolescentes e adolescentes no púlpito sendo batizados com o Espírito Santo. Então, esse mover eu acho que eu acho que a gente tem que provocar isso. Sim. Né? Eu tenho não tem muito tempo, a pastora Paulina, né? Lá a nossa querida missionária Paulina, uma vez ela falou assim com a Márcia, né? A nossa igreja, ela veio de um avivamento, né? O batismo com o Espírito Santo. Eu lembro dessa dons de cura, né? Estava aquela nessa coisa época toda, já. né? Ali no meados de 66, 67 até 70 e tal. E a nossa igreja, né? Vamos dizer assim, saiu da Metodista do Brasil. Hoje eles são avivados, né? Nós somos todos a mesma igreja e tal. Mas aquele ardor, aquela experiência que os pais tiveram, aquilo foi acontecendo, foi indo. Diz, né, que um avivamento dura cerca de 50 a 70 anos. É isso que é o tempo da experiência de quem viveu, né? E aí a pastora Paulina falou uma coisa interessante, né? Mas estava falando sobre, né, alguns adolescentes e jovens não estarem mais, vamos dizer assim, dando valor até, né, a essa vida espiritual. E ela disse assim: Márcia, nós, os pais, nós vivemos a experiência, mas nós não soubemos passar a experiência e viver a experiência com os filhos. Não foi feito, entendeu? Então, assim, é como a ausência de um pai para um filho, entendeu? Das experiências que nós tivemos, né? Claro que eles vão ter as suas experiências com Deus, mas nós vivemos a nossa e não fizemos essa transição e essa conexão. Eu penso geração, também, né? O Adilson estava comentando vindo para cá, que às vezes ele está ocupado demais, né? Aí tem que estar lá, mas tem que fazer isso, aquilo. E o que eu penso que hoje nós nos tornamos vazios demais com uma vida muito ocupada. Então, aí, se me permite um gancho aqui, é por isso, assim, esses dias eu fui muito impactado com essa questão da visão. Porque você pode estar entediado e cansado, e eu fiquei realmente cansado, porque a tua agenda é montada pela necessidade, não pelo propósito. Então, demanda, né? Então, alguém, pastor, vem para cá, faz isso. Então, você faz enterro, casamento, né? Atende, no meu caso, eu trabalho. Então, isso tudo vai deixando você de lado, né? Eu me lembro uma vez, eu ainda era aspirante pastor. E aí ia fazer aquele negócio de agenda, né? No início do ano. E aí eu fiz uma pergunta, né? Eu falei assim, gente, vejam as datas, mas por favor, tentem não marcar sábado. Só se não for possível, porque sábado é o dia para minha família. Eu falei assim, né? Por quê? Porque eu trabalhava, certo? Estava na igreja dia de semana e o domingo eu falei, pelo menos o sábado que eu tenho que dar para minha família. Eu até tive um problema com uma família que a esposa, ao ouvir isso, pediu um gabinete. Falou, pastor, só pode repetir o que o senhor disse domingo? Porque o meu marido, os 7 dias da semana está na igreja. O senhor acha isso certo? Eu falei, não. Eu falei assim, meu irmão, você está, ainda mais pela tua esposa, está reclamando, já está indo você contra tem o que Paulo orienta, né? Entendeu? Quem está sobre a minha orientação, né? Aqueles que trabalham comigo na igreja, né? Eles são prova. Eu falei assim, ó, gente, a gente não pode trabalhar 7 dias para Deus. A gente 7 dias crente e vai fazer a obra de Deus, né? Conforme surgirem as oportunidades. Mas no sentido de agenda, eu tenho que ter agenda para minha família. Eu tenho que ter o tempo com eles. Isso aí a gente não pode abrir mão. Interessante que lá em casa, o meu tempo com a minha família
é interessante, é depois das 10h30, quando a gente chega em casa do culto, a gente fica em torno de 2 horas. A gente é uma família muito noturna, né? Eu até tenho que mudar um pouco isso, mas aquele momento ali, todo dia, nós 5, é conversa para lá e para cá. Minha filha. Você, Márcia. Eu, Márcia. Mais 3. Gustavinho, de 24. Ana Beatriz, de 22. E Ana Carolina, de 21. Então, por exemplo. Tem mais um vindo agora? Não, agora tem a namorada do Gustavinho, que é a Vicky, e o noivo da Carol. Eles estão noivos, né? Possivelmente ano que vem vão casar. Então, às vezes, são 7 dentro de casa ali. Mas com os nossos filhos, deu assim, perto de meia-noite, é coisa da geração deles. Né? Minha filha vem com o resumo dos memes do dia. Eu amo o sorriso da minha esposa. Sabe que assim, ela fica sorrindo, vendo os memes com elas. Sabe o que é gostoso? Esse dia eu falei, Márcia, eu amo o teu sorriso. E elas te fazem sorrir assim. As declarações assim, entre linhas amor, aqui. Ela sabe, eu falei, tem 1 mês e pouco, 2 meses eu falei. E assim, é interessante, por mais que seja, né? Os memes, a gente de vez em quando até policia, olha, gente, tem meme aqui que é, na verdade, humor negro. Então a gente, né? Mas eles, por exemplo, ensinaram pra gente, né? Pai, não é nem às vezes o meme, é o comentário do meme. Quando tu vai ver os comentários, cada coisa engraçada, mas por incrível que pareça, é um tempo junto. Quando é alguma coisa de caráter ruim, a gente tá ali para corrigir. Teve até uma época que eu falei assim, Márcia, meus filhos estão demorando a ter aquela experiência com Deus. Eu estava preocupado. Eu tive aos 17. Eles passaram um pouquinho do 17, eu falei, cara, será que os nossos filhos já aceitaram Jesus, são crentes? Ah, Márcia, amor, eles vão ter as suas experiências, mas sim. E aí, nesses momentos, a gente foi vendo assim, como é que os meus filhos criados, né, na presença de Deus, vivendo esse dia a dia, sentando com o filho, no caminho. Isso. De repente eles começaram a colocar, né, vamos dizer assim, vamos dizer assim, questionamentos, coisas que a gente colocava, de repente eles davam uma resposta bíblica. Eu falei, cara, eles estão, porque eu tinha uma dificuldade, às vezes, deles acordarem para ir para IBD, né, como toda a família tem. Eu falei, cara, tem vezes que a gente deixa eles ficarem em casa, ainda mais pastor, né, fica assim, meu filho, né, mas aí quando você vai ver, é dia a dia, é eles olhando o teu caráter, olhando a tua conduta. Meus filhos, eu posso dizer hoje, eles são crentes, né? E graças a Deus sabem discernir o bem e o mal. E graças a Deus estão todos eles conosco na igreja, todos trabalham na igreja, não por obrigação, voluntariamente. Gostam de servir. Gostam de servir. Então, acho que esse exemplo que a gente tem que carregar e deixar, né? Esses dias o meu filho mandou uma mensagem para mim no Instagram, eu achei muito legal. E eu enxerguei aquilo como alguém que tá me vendo. Tipo assim, o meu filho tá me vendo. Sim. Entendeu? Se não é, ele tá me vendo. Ele mandou uma mensagem a melhor forma de você ensinar é pelo exemplo. Assim, o que ele mandou foi exatamente isso, pai. Eu te enxergo. Eu te enxergo. Top. Entendeu? Então, assim, isso pra mim foi... Então, acho que a gente não pode perder isso. Sim. Porque quando a gente perde isso, a gente acaba... Depois é difícil trazer, né? Sim. Então, acho que nosso papel como pai, como pastor, como igreja, é não deixar de internalizar neles esses princípios que não podem ser negociados. Ainda que as mudanças sejam inevitáveis, a Bíblia não muda. Sim. Diferente do que alguns aí estão dizendo que tem que atualizar a Bíblia. Misericórdia. Nós não vamos atualizar a Bíblia. A palavra de Deus é a palavra de Deus, porque quando eu falo que quero atualizar a Bíblia, eu estou dizendo que Deus foi surpreendido no século XXI. Espírito Santo, eu não sabia que ia chegar esse século aqui, a gente errou em deixar de escrever isso aqui, pelo amor de Deus. Então Deus pode ser surpreendido. Deus não é surpreendido. Deus, Deus não está preso a tempo, ele abarca o tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Então a palavra de Deus e acabou, não tem discussão. Sim. A gente não pode perder esses princípios da palavra. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, vou dar exemplo da minha igreja, né? Ali em meados do anos 2000, pouco antes de chegar no ano 2000, veio o movimento das células. Isso. Não é isso? Através ali do Castellanos, do Terra e da Nova, Colômbia, né, também. Né? Isso, né? Na Colômbia. Castellanos, lá da Colômbia e tal.
E naquele tempo, por exemplo, a minha denominação, ela começou a abraçar mais... aconteceu, né? Uma celeuma, né? Meu pai falava assim, não, uma celeuma aí, e o eco, assim, de alguns pastores fez com que alguns líderes brecassem. Por exemplo, a nossa igreja, uma parte dela aderiu na época, em outras regiões, mas aqui foi... Eu lembro disso. A gente parou, lembra? Lembro disso. Né? E no fundo, passaram-se anos e nós chegamos à conclusão de que aquilo era um mover de Deus e é um mover de Deus para o nosso tempo, a questão do discipulado, de viver em família, né? Hoje a gente tem na igreja, lá as células, a gente chama de GECEL, né? Grupo de Crescimento, de Evangelização e Unidade, em que as pessoas têm testemunhado isso. A gente está aqui e se sente uma família. Isso é bom. Senso de pertencimento. Né? Então, né? assim, eu não estou falando isso para dizer que o ensino, a EBD, perdeu lugar, não. Sim, sim. Mas Deus vai arranjando outras formas de cuidar, de discipular. Sim. Né? Se o ensino, né, na igreja é excelente, mas no fundo, a gente aprende mais em casa, em família, certo? O que curou o Elias foi ele encontrar um Eliseu. Ele adotou um Eliseu para discipulá-lo e dar sequência. Então, esse trabalho aí, eu estava lembrando que eu ia comentar até essa questão que você pontuou aí, que a célula, ela é algo assim fundamental, porque é o trilho que quando uma pessoa chega, se ela já de cara encontra uma célula, ela vai ter muito mais liberdade para abrir, até ser uma pessoa que tenha a dificuldade com a paternidade, ela vai achar aquela referência, porque para mim uma célula é uma família, é como uma família também. Não é substituindo a família parental, mas é uma família. Então ela vai aprendendo por exemplo, a confiar nos irmãos ali, como uma família confia em si mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte até do tempo do fim, né? Todas as igrejas, vamos dizer assim, muitas que não viviam isso, acabam hoje olhando e dizendo, olha, isso dá certo. Eu lembro que na nossa igreja, naquela época, né, se falava que, olha, a nossa igreja, ela pode ser uma igreja com... Atende aí, pode atender. Tá bom. Pode atender ao vivo, vai lá, meu filho. Pode atender. Né? A nossa igreja não poderia ser uma igreja em células, né? Vamos dizer assim. Eu lembro. Eu sei que o assunto nesse, mas eu tô dizendo. E hoje você vê a Assembleia de Deus, várias igrejas que não era, entendeu? Então, assim, de certa forma, esse ensino, esse discipulado está acontecendo em família ali também, entendeu? E Deus não está preso a uma forma, né? Não. O modelo para Deus agir é esse aqui. Deus não tem modelo, Deus é imodelável. Isso aí. Né? Deus não tem modelo, Deus ele tem a multiforme graça. Eu acredito muito que hoje a célula é uma ferramenta muito importante para essa unidade, né? Sim. E, de certa forma, era a igreja de Atos, né? Atos 2 diz o quê? Que a igreja crescia na comunhão, no partir do pão, de casa em casa. E o Espírito Santo é quem acrescentava a igreja. Isso acho que a chave aí é o Espírito Santo, realmente, ele dá um impacto. E a palavra, né? Uma das coisas que me tirou, quando eu estava no início lá da minha adolescência, a vir para o meio cristão, é que eu não abri mão da verdade da palavra. Quando alguém chega e falou para mim, você não pode acreditar. Eu falei, então aqui não é lugar para mim. Porque eu não abro mão de acreditar no que ela... no que A ela palavra tá de Deus falando. é a palavra de Deus. Ele frisou bem, né? Então... Eu até, por exemplo, você estava falando, em um dos momentos aí, tem coisa que é inegociável, que não muda. A gente sempre vai cair na mesma regra. A gente tem que ter uma vida de oração, Sim. de leitura da palavra, Sim. de meditação, Sim. de jejum, não é Devoção, isso? A vida devocional, isso aí. ela nunca vai mudar. A gente pode mudar alguns moldes nas nossas igrejas, o jeito de ser. E faz parte. Uma Faz parte. embalagem, uma organizada, Exatamente. Né? No sentido de... Mas, por exemplo, eu já conversei às vezes com um pastor e ele me perguntou sobre a escola bíblica dominical. E a igreja dele não fazia, né? Ele começou uma igreja e tal. E aí ele falou assim, cara,
eu tive que começar um seminário lá na igreja, que é uma espécie de um curso. E aí ele falou para mim assim, por quê? Porque eu estava cansado da EBD. Então, quando eu comecei, né, tem gente que fica cansado da EBD, da junta diaconal, não é isso? Eu tirei essas coisas. Existiam os diáconos e eles foram girar de voz. Eu tirei, entendeu? Ele falou assim, mas chegou uma hora que eu pastoreando, eu percebi que as minhas ovelhas estavam ignorantes na Bíblia, por mais que eu pregava. Entendeu? Falta de conhecimento. Então ele falou assim, eu percebi que eu ranquei o ensino da igreja. E eu tive que voltar. Entendeu? Eu não voltei com o nome Escola Bíblica, fizemos aí um seminário, um curso, uma roupagem diferente, mas voltou o ensino, porque é impossível, né? Como diz lá em Oséias, o meu povo perdeu por falta de conhecimento. E se você olhar a Bíblia, Jesus, ele, por exemplo, na hora que ele vai falar para Pedro lançar a rede, na pesca maravilhosa ali, antes ele ensina, ele senta no barco e começa a ensinar para quem está na praia. Então eu penso que o ensino vai te criar raízes, cara. Sim. Né? E eu penso que, por vezes, o ensino é mais importante que o milagre, porque o milagre resolve o hoje. O ensino te dá raiz para a vida toda. Sim. Então eu acho que a igreja não pode perder isso. Então tem que prezar pelo ensino, ensinar. Agora, achar uma forma. Prega, exorta, ensina. Exato, né? exato. Isso, ensinar tempo e fora de tempo. Exato. É a Agora palavra. temos que fechar, né? A gente vai ter que fechar hoje o nosso podcast. Estamos já com o tempo ali. Devendo falar mais um pouco. Quem a sabe gente da vai próxima marcar vem, um segundo. Ó, vamos fazer o com a seguinte. Márcia. Próximo eu trago a Márcia. Vamos fazer o seguinte. A gente vai Só fazer. que aí eu não vou falar, se ela vamos vier. fazer o seguinte, ó, também. vamos fazer o segundo tempo desse podcast. Tá? E no próximo, você vem com a Márcia, nós quatro, a gente vai então fazer a segunda parte. A gente tem um compromisso já. Mas vai ter encontro de marcenaria aí? Leandro. Temos que Já nós vamos falar, hein? Eu vou te falar, você falou uma coisa, meu pai é marceneiro, meu irmão aprendeu ao ofício. Então. Ele falou, tira 1 centímetro, eu pensei que era 10, aí eu tirei na plana, fiquei um tempão, a madeira entrava direto, ele olhou pra mim, filho, desiste vai ser disso. padre. Vai fazer outra coisa, vai ser vendedor, vai pra igreja, mas foi só uma brincadeira. Todo pregador tem um ofício, né? Paulo era fazedor de tendas, Jesus era carpinteiro, né? É verdade. É verdade. Deus pega os que estão ocupados, já, não desocupados. Isso aí. Mas foi bom demais. A gente vai fazer um segundo tempo, Adilson? Vamos então marcar. Essa bola aí. A gente já pra ficar com mais tempo também. Fala com o Márcia que a gente vai aproveitar. Fala pra ela que ficou faltando, é porque ela não veio. Tá, João. Então, a gente vai ter o segundo tempo aí, então, do nosso podcast, Resenha do Reino. Adilson, faz as suas considerações finais aí. Daqui um beijo, meu amor, né? Marisa. Deus abençoe meu filhão Felipe. Isso é uma bênção na vida da gente, igreja. E você que tá aí toda vez curtindo, dando esse like, compartilhando, que você continue fazendo isso para que o reino, a mensagem do reino seja espalhada. Amém. Deus abençoe. Gustavão, fazer suas considerações. Obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Amém. Foi um prazer te receber, cara. Prazer estar aqui com vocês, né? Já que o pastor Adilson fez aqui Amor, sempre te amei, sempre te amarei, né? Acho que esse pessoal tá igreja, afim hoje, hein? Igreja Cremeria ali, Wesleyano do Cremeria, né? Nós amamos estar com os irmãos ali também, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. Amém, Tamo amém. junto. Obrigado, Gustavo. Pessoal, foi bom demais. Então já está combinado o segundo tempo do nosso podcast com o pastor Gustavo. E Márcia, está intimada, convocada para estarmos juntos no próximo podcast Resenha do Reino. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha, porque foi bom demais esse bate-papo informal, uma conversa entre amigos, lugar da mesa. Mesa é lugar de comunhão. Então no próximo estaremos juntos. Até o próximo podcast aqui direto do estúdio CIK. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Deus te abençoe.